nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos tomar a nossa Bíblia e vamos ler juntos o Salmo 94. Salmo 94. Na edição da Ave Maria, talvez em outra seja o 95, tá bem? Vamos ler juntos. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. É este, 94, vamos ler juntos. Vinde, manifestemos nossa alegria ao Senhor. Aclamemos o rochedo de nossa salvação. Apresentemo-nos diante dele com louvores e cantemos-lhe alegres cânticos, porque o Senhor é um Deus imenso, um Rei que ultrapassa todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e os cumes das montanhas lhe pertencem. Dele é o mar, ele o criou, assim como a terra firme, obra de suas mãos. Vinde, inclinamo-nos em adoração, de joelhos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, nós somos o povo de que ele é o pastor, as ovelhas que as suas mãos conduzem. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não vos torneis endurecidos como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, onde vossos pais me provocaram e me tentaram, apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos desgostou-me aquela geração, e eu disse: eis um povo de coração desviado, que não conhece os meus desígnios. Por isso, jurei na minha cólera, não hão de entrar no lugar do meu repouso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era, agora e sempre. Amém. Peguei este salmo porque ele é um convite à adoração de Deus. Você sabe por que você foi criado? Você foi criado por Deus para fazer só 3 coisas. Você foi criado por Deus, nós todos viemos de Deus, estamos voltando para Deus, e durante este caminho de retorno, nós existimos porque o Senhor nos criou para servir, para amar e para adorar. Para servir, amar e adorar. Foi para isto que o Senhor nos criou. Alguém poderia dizer, só para isto? Imagine você dedicar a sua vida ao serviço dos irmãos. É muito, é tudo. Imaginemos dedicar a nossa vida a amar. E aqui a marca cristã. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E a nossa vida inteira nós existimos para adorar o Senhor. E adorar quer dizer beijar, adorar quer dizer trazer para dentro o mistério, adorar quer dizer prostrar-se. Sexta-feira Santa, o beijo da cruz se chama a adoração da cruz. As pessoas mal entendidas dizem, os católicos estão adorando a imagem de um Deus morto. Já ouviram essa história? A pessoa não conhece nem a terminologia. Porque muitas vezes quando a gente diz adorar, e a raiz da palavra é esta, adorar quer dizer beijar. Vocês que são esposo, esposa, namorado, namoradas, vocês se beijam, pais, filhos, se beijam ao menos no rosto. Quando você beija alguém, você está adorando, mas não no sentido de divindade, adorando aquela pessoa, porque adorar quer dizer beijar. No início da liturgia, o padre, quando chega no altar, que é Cristo,
Já observaram o que ele faz? Ele beija. Quando termina a proclamação do Evangelho, o que é que ele faz? Ele beija. E quando nós nos saudamos, saudai-vos em Cristo Jesus, o que é que nós fazemos? Nos beijamos. Só que no Brasil a gente só pega na mão. No Brasil a gente só abraça. Mas o nome do gesto da paz é ósculo. Ósculo quer dizer beijo. Então a igreja vive beijando o seu divino esposo. Isto é, adorando. Depois adorar é trazer o mistério para dentro de si. É trazer o mistério para dentro de si para poder servir. Ninguém consegue servir a Deus se o mistério não estiver dentro da pessoa, dentro do seu coração. Por isso que o Salmo vai dizer: Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações. Porque o coração, quando está aberto e nós trazemos o mistério para a nossa vida, a primeira coisa que acontece é a mudança, é a transformação. Já viram uma luz de abajur? Quando coloca lá dentro e você acende, a primeira coisa que ilumina é a cúpula do abajur. Então, se o mistério está dentro da nossa vida, a primeira coisa ou a primeira pessoa que ilumina é quem? A nossa própria vida. A gente se transforma por força da presença do mistério divino. Não é que alguém precise ficar na sua cabeça: mude, melhore, se transforme, se converta. Nós padres e a igreja nem precisaríamos falar da conversão. Bastaria que cada um de nós tivéssemos um encontro pessoal com Jesus, e este encontro pessoal com Jesus transformaria, pela força do próprio encontro, pela força da própria luz, a pessoa se transformaria em um servo, em um adorador. Adorar é também prostrar-se, ajoelhar, prostrar, inclinar a cabeça, tudo isso é adoração. Então, comecei com este salmo, porque aqui na terra nós adoramos o Senhor pelos mistérios, isto é, pelos sinais. Nós só vamos adorar o Senhor face a face, em visão, quando nós estivermos lá na glória do céu. Vocês estão se preparando para ver o Senhor face a face? Estão? Sim, vocês estão aqui para se preparar. A escola da fé é uma preparação para isto. A missa dominical é uma preparação para isto. O texto que você reza todos os dias é uma preparação para isso. O jejum que você faz às sextas é uma preparação para isso. Vocês rezam o texto? Participam da missa aos domingos? Gostam da escola da fé? E tudo isso eu já sei, estou perguntando por retórica. Essas coisas simples e belas fará com que nós nos encontremos lá diante do Pai. Porque nós já estamos adorando o Senhor aqui para adorá-lo lá. Nós estamos em treinamento aqui para viver lá no treinamento. Então, nós adoramos aqui, repito, em mistérios para adorar lá na visão. Por isso que nós temos o ano litúrgico, os tempos fortes da liturgia. O que vai ser o ano litúrgico? Então, a celebração sacramental do mistério pascal, nós precisamos resolver 4 perguntas e nós devemos fazer isso de maneira bem rápida, mas vai dar para todo mundo compreender. Qual é a primeira pergunta? Quem celebra? Então, nós adoramos o Senhor celebrando. Qual é a segunda? Qual é a terceira? A quarta? Eu só vou ficar com vocês na quarta. Quando? O tempo. Mas eu vou passar rapidamente sobre as outras. Então, na igreja, quem celebra? Algumas pessoas pensam, o padre, o bispo, todos nós. Todos nós celebramos o mistério. Acho que eu estou passando forte. Vamos ler juntos a liturgia. Os que agora
Então, na igreja, todos celebram a corte celeste em primeiro lugar. A celebração, ela não é feita aqui em primeiro lugar, aqui ela é feita em segundo lugar. Primeiro lugar, ela é feita na Jerusalém celeste e ela reverbera na terra. Não é daqui para lá, é de lá para cá. E quando chega aqui, santifica. E santificando, aí nós celebramos, retornando a graça que nós recebemos. Perceberam a dinâmica? Jogaram alguma pedrinha num lago parado, uma pedrinha na água, o que acontece? As ondas. Então essas ondas, elas não vêm daqui para lá. Então o padre jogou uma pedrinha na mesa do altar e reverberou até o céu. Nada disso. É lá no céu onde está o divino Cordeiro, junto com os santos e os anjos, que o mistério é celebrado lá em visão. E essa reverberação do mistério chega até a paróquia de Santa Luzia, a partir desta sagrada mesa, e vai atingindo a todas as pessoas que aqui vivem, que aqui celebram, que aqui recebem. Então, na Igreja Católica, todos celebram. Cristo todo quer dizer toda a igreja celebra. Existem, repito, dois tipos de celebrantes: os celebrantes da liturgia celeste e os celebrantes da liturgia sacramental, que somos nós. É por isso que nós amamos os santos e os anjos, porque eles são nossa escola de adoração. Às vezes nós nos apegamos a eles só para pedir favores e ajudas, não é verdade? Nós somos meio estranhos, é um pede sem fim. Você já tem algum amigo que só pede? Meu Deus, que enchimento de saco, desculpa a expressão, pede todo dia, toda hora. Não, aprendamos com os santos e com os anjos a adorar. O que é que a Santíssima Virgem nos ensina? A amar o seu filho. O que é que Santa Luzia nos ensina? A amar o Senhor e dar a vida por Ele. O que é que os santos anjos nos ensinam? A adorar o Senhor. Nós estamos nesta mesma escola de adoração e de conhecimento. Nossa espiritualidade ficaria muito pobre se nós só pedíssemos. Não, eles são escolas. E eles nos ensinam a adorar, a servir, a amar, a silenciar, a crescer nas virtudes. Então, a adoração é feita lá no céu e feita aqui na terra de maneira sacramental ou pelos sinais. Então, como celebrar? Deixa eu ver que eu botei. Ali é o número 2. Como celebrar? Vamos ler? A gente celebra como os sinais do mundo dos homens, os sinais da aliança, os sinais assumidos por Cristo, os sinais sacramentais. Isto aqui foi o último encontro que eu tive com vocês aqui. Lembram? Os sinais do homem, do mundo dos homens. O homem, a criação. Lembram? O arco-íris. Depois os sinais da aliança, a circuncisão, a tenda. E depois os sinais assumidos por Cristo, a água, o óleo, o pão e o vinho. E os sinais sacramentais, que são os 7 sacramentos. Então este ponto aqui, número 2, eu pulo porque vocês já tiraram nota 10 nessa prova. Tá bem? Aqui também seria número 2 ali, número 3. Onde celebrar? O lugar. O culto em espírito e verdade, onde ele é celebrado. Onde é que a gente celebra o culto, o lugar? Você celebra onde? No seu coração.
Os adoradores que o Pai procuram devem adorá-lo como? Em espírito e verdade. Esta igreja aqui de Santa Luzia, ela foi construída para quem? É a primeira resposta. Para a comunidade. Para a comunidade. Deus precisa de templo? Nem o de Jerusalém, o primeiro, ele queria. Ele não quis o templo de Jerusalém. Foi a insistência do povo. Aí o Senhor, como quem cedeu, mas cedeu de maneira profética. Não sereis vós a construir para mim um templo. Eu que construirei para vocês um templo. Qual é o templo de Deus? Jesus. Jesus Cristo, o seu corpo santo, é o templo de Deus. Então, o lugar da adoração é o seu coração e a pessoa de Jesus. Por isso que no batismo, encontro passado, quando nós somos batizados, nós somos inseridos no corpo. É lá dentro de Jesus onde nós estamos. Então, no mundo nós somos milhões, mas na verdade nós somos um só. O corpo de Jesus. Todas as religiões têm muitas pessoas. Todas. A nossa não. A nossa só tem uma pessoa. O corpo de Jesus. É como as células do corpo, do meu corpo. Sou um só, com milhões de células. Essas células sou eu e você no corpo de Cristo. Por isso que existe uma só fé. Um só Senhor e um só batismo. Não é lindo isto? Então nós não somos muitos, nós somos membros de um corpo. Então a adoração, onde celebra o culto em espírito e em verdade, é celebrado em Cristo, no interior do nosso coração. E por que as igrejas foram construídas? Foram construídas para a assembleia se reunir em adoração sacramental ao seu Senhor, aquilo que a senhora disse. Percebem? Então aqui é o lugar da reunião da assembleia. É tanto que a nave da igreja é chamada de grande aula. A aula, e aqui vem o professor, Cristo Jesus, que se utiliza do ministro ordenado para ensinar. E aqui tem os tetramorfos, os animais, Mateus, Marcos, Lucas e João. É a aula do ensinamento. Então, a casa de oração e o espaço celebrativo é o lugar onde a assembleia se reúne para adorar. E nada aqui na igreja é por acaso. Então, a mesa, o lugar do sacrifício, a sede presidencial, o lugar do governo de Cristo, o ambão, o lugar do ensino, os degraus do altar, os bancos, a assembleia, tudo que tem aqui não é ornamento. Então o padre colocou veia sacra para enfeitar, o padre colocou uma cruz para enfeitar, colocou um tabernáculo para enfeitar, nada disso. Tudo isto serve para quê? Para a adoração de Deus. É tanto que todas as igrejas no mundo inteiro, quando vocês entrarem, vocês vão encontrar de início 3 coisas: o ambão, a mesa do altar e a sede presidencial. Tá bem? Aí depois vocês vão encontrar a capela do Santíssimo, batistério, coro, nave. É assim por todas as igrejas têm essas realidades de presença de Deus. Vamos seguir? Quando celebrar, e aqui propriamente é o nosso tema. A igreja celebra o tempo litúrgico, o dia do Senhor, o ano litúrgico, o santoral e a liturgia das horas. Tá? A gente vem na missa dominical e volta para casa e nem percebe este perpassar da vida de Deus na nossa vida e da nossa vida diante da vida divina. É muito bonito.
Aí algumas pessoas desatentas dizem, a missa é a mesma todos os domingos. Nunca foi. O rito é o mesmo. A celebração é sempre nova, sempre. Nós vamos ter sempre liturgia da palavra, liturgia sacrificial, liturgia eucarística, mas o mistério é sempre novo. Então vamos ler ali juntos como é que quando o tempo, a igreja celebra como? O tempo litúrgico, o dia do Senhor, o ano litúrgico, o santoral e a liturgia das horas. Eu vou de baixo para cima. A liturgia das horas, não sei se alguns de vocês têm o hábito de rezar a liturgia das horas. Tem? Maravilhoso. Padre Eleanor, acho que a igreja, nós presbíteros, deveríamos recuperar em todas as paróquias, e falo por mim mesmo, a oração das laudes e das vésperas, ou ao menos uma vez por semana, com toda a comunidade. Não é verdade, gente? É o ofício divino. Por isso que eu peguei de propósito o salmo que nós acabamos de ler, que fala da adoração, que é o salmo de convite, e o salmo que a gente reza todo dia, de manhã, com o sol nascendo. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Nós temos o hábito de rezar o terço, o hábito de rezar o rosário, o hábito de rezar a via sacra, o hábito de rezar o ofício de Nossa Senhora, mas tudo isso é devoção, é piedade popular, correta, aprovada pela igreja, ajuda no nosso crescimento, mas quem reza a liturgia das horas faz um verdadeiro culto litúrgico. Porque reza com a igreja, no espírito da igreja, no tempo, advento, Natal, Quaresma, e assim por diante. E quem ainda de maneira pessoal não tem o hábito, pode fazê-lo. Agora, como nós estamos muito modernos, a igreja dispõe todos esses processos em aplicativos no celular. Você pode baixar a liturgia das horas e você pode rezar as laudes, a hora média, as vésperas, a oração da noite, tudo no seu celular. Por exemplo, não precisa, talvez, nem adquirir os volumes da liturgia diária, tá bem? Às vezes vocês encontram os padres tudo com o celular, andando, tudo rezando com a liturgia das horas nas mãos. O que é o dia do Senhor? É o domingo. Então o cristão, ele ama o domingo. Ele não perde missa dominical por nada. O que é o santoral? É o calendário dos santos. Vai rezando os mártires, os santos e assim por diante. Então, quando celebrar? Vocês conseguem enxergar daí? Está bem pequenininho. É o número 102 do documento do Vaticano II, a Sacrosanto. Esse número é maravilhoso. Vamos ler e destrinchando parte por parte. Vamos ler. A Santa Mãe Igreja considera seu dever Pronto. O que a igreja celebra? A obra da redenção, da salvação do seu divino esposo. Na missa, a gente não se celebra, celebra ele. E o que celebra? O mistério da nossa salvação, da primeira criação, quando Deus criou tudo do nada, e a nova criação, quando Deus nos salvou, celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Tá bem? Então a igreja se reúne para celebrar, repito, vamos ler juntos, a obra de salvação do seu divino esposo. Em cada semana, no dia que chamou domingo, celebra o quê? Como a celebra também uma vez no ano, na Páscoa, a maior das solenidades, unida à memória da sua bem-aventurada paixão, e distribui todo o mistério de Cristo pelo decorrer do ano. Então, o que a igreja celebra
todo dia, a Páscoa. Nós estávamos em adoração aqui à Santíssima Eucaristia, estávamos de joelhos, e o que é que tinha dentro do ostensório? A Páscoa, Jesus, o mistério, a Eucaristia. Então a gente não adora a Eucaristia como um pão sacramentado somente em si, e o é transubstanciado. Na Eucaristia, ela é Eucaristia, porque na Páscoa Jesus se entregou por nós. Então, ao adorar a Eucaristia, eu estou adorando o mistério da morte e ressurreição do Senhor. Isto é tão poderoso que quando a gente aqui estávamos de joelhos, diante da Eucaristia, ou até mesmo no tabernáculo, o poder da Páscoa vai invadindo a nossa vida e tudo se ilumina. Se você tirar por semana um horário para você adorar Jesus no Santíssimo, 30 minutinhos, você vai pegar um bronze espiritual que ninguém conseguirá dar. É uma verdadeira radioterapia. Todo tipo de câncer, de doença, de problema, tudo vai dissolver, espiritualmente falando, sobretudo, porque você vai estar diante do mistério ali que nos deu a vida eterna. É uma outra coisa que quero também fazer um adendo. As pessoas estão tão apressadas que elas não querem ter tempo para perder 30 minutinhos diante da Eucaristia em silêncio ou fazendo a oração, adorando o Santíssimo. As nossas igrejas estão vazias para adorar a Eucaristia. Eu estou na 3ª paróquia, passei pelo Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Lourdes, estou no Sol Nascente, aqui na Sagrada Família. Minha gente, se não fosse as nossas irmãs do apostolado e as nossas pastorais e movimentos, ninguém mais adora a Eucaristia. Já perceberam? E se botar em outros horários, é 2, 3 gatos pingados. Em Nossa Senhora de Lourdes nós colocamos a adoração terça, quarta, quinta e sexta, das 8 da manhã até meio-dia, das 2 da tarde até as 19 horas e a quinta-feira o dia inteiro. Acreditem, eu precisei tirar o turno da manhã por falta de adoradores. Estou falando de uma igreja onde 80% das pessoas são aposentadas. Aí eu fiz reunião com o pastoral, com o movimento, com o grupo, só que insistir a gente não pode, né? Nós não tínhamos adoradores. Mas quando aparecia no calendário da paróquia, Semana de Cura e Libertação, olha a igreja, a senhorinha saindo no tapa para pegar lugar. E nada contra as semanas de cura e libertação que eu celebro, com objetivos muito precisos. Vocês perceberam? Nós precisamos recuperar o senso da espiritualidade serena, profunda e cotidiana. E, ao meu aviso, é o único lugar de crescimento espiritual. Aquela conta-gota da vida espiritual. Vamos seguir a nossa leitura? Deixa eu ver se é ali. Tá. Vamos ler juntos? Comemorando assim os mistérios da redenção, ela abre aos fiéis as riquezas das virtudes e merecimentos do seu Senhor, a ponto de os tornar, de algum modo, presentes a todos os tempos, para que os fiéis, em contato com eles, se encham da graça da salvação. Então, celebrando os mistérios da redenção, ela abre aos fiéis, à igreja, as riquezas das virtudes. A pessoa só cresce celebrando. E os merecimentos do Senhor, a ponto de os tornar, de algum modo, o mistério presente
Eu acho que eu disse da outra vez, tudo que a gente diz na liturgia acontece, está se manifestando. Vamos ler juntos o ano litúrgico? Partindo do tríduo pascal, o tempo novo da ressurreição, progressivamente, o ano é transfigurado pela liturgia. Ele é realmente o ano da graça do Senhor. A economia da salvação realiza-se no quadro do tempo, mas a partir do seu cumprimento na Páscoa de Jesus e da efusão do Espírito Santo, o fim da história é antecipado, pregustado e o reino de Deus entra no nosso tempo. Então o ano litúrgico começa quando? Aqui uma pergunta casca de banana. Começa quando? No tríduo pascal. Segura isto aqui, para vocês não se perderem, tá? A origem do ano da graça, a fonte de luz, o novo tempo da ressurreição, o que enche a vida da igreja de muita luz e claridade e progressivamente vai se destrinchando em todo o ano litúrgico, começa onde? No tríduo pascal, Semana Santa. Gravaram isto? Posso avançar? Tá? Então, se eu perguntar a vocês a origem e a fonte do ano litúrgico, o que é que vocês irão dizer? O tríduo pascal. Perfeito? Tá bem? Chego já lá, explico já lá. Vamos seguir a leitura? É por isso que a Páscoa não é simplesmente uma festa entre outras. Vamos ler juntos? Tal como é o sacramento, o grande sacramento. Santo Atanásio chama-lhe, tal como a Semana Santa é chamada no Oriente, o mistério da ressurreição, penetra nosso velho tempo com a sua poderosa energia, até que tudo lhe seja submetido. Então, qual é a origem do ano litúrgico? O tríduo pascal, a Páscoa. O tríduo pascal, a Páscoa. O ano litúrgico é o desenrolar dos diferentes aspectos do único mistério, o que? Pascal. E é bem interessante que algumas pessoas dizem, a igreja celebra muita coisa. Olha o dedinho, a igreja só celebra uma coisa. A Páscoa. Uma coisa. A Páscoa. Tá bem? Só a Páscoa. Então, o ano litúrgico é o desenrolar dos diferentes aspectos do único mistério pascal. Isso vale particularmente para o ciclo das festas em torno do mistério da encarnação, que é a Anunciação, Natal e Epifania, que comemora o princípio da nossa salvação e nos comunicam as primícias do mistério da Páscoa. Tranquilos por aí? Firmes? Então, a Páscoa. Os tempos fortes, na verdade, é o quê? A Páscoa. E vou explicar. O que é isso aqui? Que símbolo é este? Uma espiral, não é isso? É espiral ou aspiral? Aspiral. Aspiral. Espiral, não é isso? O espiral, ele, vejam, é um círculo, se você o observar assim. E o símbolo perfeito é o círculo, porque não tem início. É por isso que nos altares, nas igrejas, tem isso aqui, a metade de um círculo. São portais, tá? Metade de um círculo são portais. O círculo todo é o símbolo perfeito da realidade da geometria, tá? Perfeito. Só que o espiral, se você coloca ele assim, ele começa e vai subindo. Por que eu estou usando esse exemplo?
porque o fim de um ano litúrgico não toca com o outro, que vai subindo. Então, na verdade, nós entramos nesse espiral de graça e estamos subindo até o último dia, que é a vinda gloriosa de Jesus. Por gentileza, não caiam fora desse espiral de graça. É o ano litúrgico. Por isso que a gente vai celebrando, não repetindo, o rito se repete, mas o ano litúrgico vai conduzindo você para o Pai. Vai conduzindo você para a visão. Nós que aqui celebramos pelos sinais, pelos mistérios. Jesus e a igreja, o corpo todo, vai levando você para a presença gloriosa de Jesus. É só se lançar, é só se deixar conduzir pela graça de Deus. Então, quando nós dizemos tempos fortes, entendia-se antes do Vaticano II somente esses três. Quais são eles? Natal, Páscoa, Pentecostes. Por isso que nós celebrávamos o primeiro domingo depois de Pentecostes, o segundo domingo depois de Pentecostes, né? Hoje, a estrutura do ano litúrgico, isto é, recuperada, é assim. Olha lá em cima, qual é a origem do ano litúrgico? A Páscoa. Qual é a estrutura do ano litúrgico? Está aqui a estrutura, nesta ordem: Advento, tempo comum. Qual é o objetivo do ano litúrgico? Levar você para a visão. Este é o objetivo. Levar você para o céu. Esta é a mistagogia e a pedagogia divina. Conduzir você, atualizando o mistério. Será que nós conseguiríamos decorar estes 5 pontos? É bem fácil. Um prepara o outro, tempo comum. Tá bem? Advento, Natal. Fechado? Advento, Natal. Advento / Natal. Quaresma prepara o quê? A Páscoa. Quaresma / Páscoa. Decorei. E o outro é o tempo comum, chamado tempo ordinário. Decoraram? Qual é o tempo que nós estamos esta semana? Comum. Perfeito. Nota 10, Padre Hélio, para todo mundo. Tempo comum. Então, a estrutura do ano litúrgico são 5 tempos. O coração do ano litúrgico é o quê? A origem é a Páscoa. Tá bem? A fonte é a Páscoa. De onde surgiu, vem da Páscoa. Por isso que tudo é a partir da Páscoa. Vamos ver rapidamente o tempo. Hoje o nosso encontro é rápido. Não, mas já vai dar 10h30, 10h15. O primeiro é o Advento. Ele é composto de 4 domingos. Vigiai, preparai, alegrai-vos, encarnação. Eu botei encaração ali, a digitação. 4 domingos do Advento. A gente usa roxo, róseo, roxo. Aí alguns dizem, o roxo é a cor da penitência. Na liturgia não tem cor da penitência. Na igreja a cor da penitência é preto e cinza. Não o cinza, preto e cinza. Preta a gente usa para os fiéis defuntos. O roxo é a cor que não existe propriamente na natureza. Ela era tão rara que só os reis conseguiam fazer o roxo para usar nos mantos de coroação. Não sei se vocês chegaram a prestar atenção na coroação do rei Charles, o rei da Inglaterra. Ele não tem um manto atrás enorme, ele é de cor vermelha ou de cor roxa, porque é a cor dos reis.
Então a igreja se veste de roxo no advento e na quaresma para preparar ou restaurar a nossa realeza diante de Deus. Não é lindo? Então o roxo não é cor da penitência. Cor da penitência é cinza, que não é uma cor litúrgica, tá bem? Domingo, primeiro, o tema qual é? A vigilância. O segundo domingo é preparai o caminho do Senhor. O terceiro domingo, alegrai-vos, repito, alegrai-vos. E o quarto domingo, a gente vê como o Senhor se encarnou para a nossa salvação. Outra coisa interessante no advento, do dia 17 ao 24, o advento começa no primeiro domingo, mas do dia 17 ao 24, que é a preparação imediata, nós temos as antífonas do ó. Já ouviram falar? As antífonas do ó. Ó sabedoria, ó chave de Davi. São lindíssimas. Se o Padre Elano quiser, lá no final do ano, propriamente em novembro, poderíamos fazer um encontro só com as antífonas do ó. Ó sol nascente que nos veio visitar. E a gente reza essa antífona nas vésperas e na aclamação ao Evangelho, todos os domingos do ano. A gente lê um versículo entre o aleluia, já viram? Canta-se aleluia, exceto quaresma, canta-se aleluia e lê um versículo bíblico, ou canta um versículo bíblico sempre. Quando chega ali, 17 ao 24 de dezembro, a gente canta a antífona do ó sabedoria, ó chave de Davi, ó sol nascente que nos veio visitar. Por quê? Porque a primeira letra da antífona vai montar uma palavrazinha, erocrás, que vai significar, no dia 24, eu chegarei amanhã de manhã, ou amanhã à tarde. Sendo uma espiritualidade lindíssima, que a gente pode sempre também aprofundar. Ok, com o advento. O advento prepara o quê? O tempo do Natal. Cansadinho já? Não? Eu coloquei 1, 2 e 3, mas na hora que apareceu lá só aparece o número 1. Tá bem? O Natal. O Natal não é composto por domingos. É composto por solenidades. É o tempo mais curto do ano. Quais são as solenidades? Só são 3. E Epifania. O nascimento, Maria, Mãe de Deus, Epifania. 24, 25, 31, 1º, 5 e 6 de janeiro. Epifania. Tá bem? 31 de dezembro não é a missa da virada. Já ouviram falar da missa da virada? Não existe. Tá bem? Na liturgia, o último domingo do ano é o 34º Cristo Rei. No calendário civil, o último dia do ano é o 31 de janeiro, que a gente pode se confraternizar, a gente se abraça, se junta, mas não existe menção na liturgia do 31 para o 1º, tá bem? O que existe é a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, como a Epifania. Depois nós temos festas dentro do tempo do Natal, são 3. Santo Estevão, Santos Inocentes e São João Evangelista, que eu acredito que eu não coloquei aqui. Elas são festas do tempo. Pronto, vamos para a quaresma. A quaresma é bem interessante. A quaresma tem 5 domingos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º domingo. Os 2 primeiros domingos são chamados penitenciais.
Os 3 últimos domingos são chamados de sacramentais, que são os domingos que a gente se prepara, inclusive se confessando. São as semanas da confissão. Por isso, sacramentais. Todos os anos, ano A, B e C, a gente lê a tentação e a transfiguração. No primeiro domingo e no segundo domingo. Porque a gente precisa aprender a vencer o maligno e a transfigurar-se no Monte Tabor com Jesus para ver o Monte Calvário. Como é que a gente enxerga a Páscoa? Com a luz tabórica, com a luz do Tabor. É a maneira que a gente enxerga a Páscoa. Depois de estarmos transfigurados, a gente pode viver os outros 3. Esses domingos, 3º, 4º e 5º, eles têm nomes próprios, chamado Domingo da Samaritana, o Domingo do Cego de Nascença e o Domingo da Ressurreição de Lázaro. A água, a fé e a vida. A Quaresma prepara o quê? A Páscoa. Por isso que a Quaresma é um itinerário pascal. É um itinerário batismal para renovar o nosso batismo. Quem não é batizado vai se batizar na Páscoa. Quem não é crismado vai se crismar na Páscoa. Quem não tem a primeira Eucaristia vai receber na Páscoa. E quem já é batizado, crismado e recebe a Eucaristia, na noite de Páscoa vai renovar os sacramentos pascais. É por isso que os adultos aqui recebem o primeiro escrutínio, o primeiro exorcismo, o segundo e o terceiro exorcismo para se preparar para o batismo da vigília de Páscoa. Qual é o 4º tempo da liturgia? A Páscoa. Que nome está escrito ali? Já ouviram essa palavra? Já. Significa do visível para o invisível. Lembra do espiral? Vai nos conduzindo para a visão beatífica. É composto de tríduo pascal para os sacramentos, 8 domingos de Páscoa e 7 semanas. Por que 7 semanas? Porque o 8º domingo é o domingo de Pentecostes e 7 semanas é a festa judaica do Shavuot, chamada festa das semanas. Qual é o último tempo litúrgico e o maior de todos? Tempo comum. Quantas semanas tem um tempo comum? É o maior de todos. Vejam que coisa interessante. O mistério de Cristo para a igreja é o advento, o Natal, a Quaresma, a Páscoa, que vai corresponder no hemisfério norte o outono, inverno e primavera. Advento, Natal, Quaresma, Páscoa. Depois o mistério da igreja aos pés de Cristo, que corresponde no hemisfério norte, o verão e o outono, que é o tempo comum que nós estamos vivendo. Verão, por quê? Porque o nosso coração vai se aquecendo da palavra de Deus, vai iluminando a nossa vida. Cada domingo é uma catequese. Jesus vai ensinando através do Evangelho de São Mateus, Marcos e Lucas, ano A, B e C. Vamos ler juntos aqui? Então, portanto, o ano litúrgico é uma pessoa, não é um calendário. É o seu mistério de morte e ressurreição distribuídos no ano, nos conduzindo para o Pai. Isso é o ano litúrgico, tá bem? Isso aqui é só uma introdução, uma pincelada para nós termos a noção geral. Não toquei nas cores, né, no branco, no roxo, no vermelho, etc., mas só para ter uma noção geral.